Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Estaremos dando início a um novo bimestre letivo e nesse bimestre estaremos trabalhando aí a disciplina de termoplásticos. Antes de começar a passar os conteúdos para vocês, eu queria lembrá-los de alguns recadinhos aí. Quais recadinhos? A avaliação de vocês. Então, a avaliação de vocês vai ser compostas por quê? Por 3 partes. Então, nós temos aí a V1, tá? A V2 e a V3. Esse padrão já é o padrão conhecido de vocês aí, que a escola está adotando já faz algum tempo. O que vale destacar? A atividade, a avaliação 1 e a avaliação 2 vão ser o quê? Uma atividade proposta para o professor. Então, essa proposta pode ser um trabalho, uma pesquisa, um questionário. E, por último, o que vocês vão ter? Lá no final do bimestre, vocês vão ter uma prova final que vai ser uma provinha escrita, uma provinha dissertativa, com questões lá de dissertativas, de múltipla escolha, como o professor optar aí. Ambas as avaliações, elas vão valer o quê? Até 10 pontos. Tá? Por quê? Essas 3 avaliações elas vão compor a média final de vocês. De que forma? Através de uma média simples aqui. Ó. Soma a nota das 3 avaliações e divide por 3. No final aí da avaliação, no final dessa média, todos os alunos deverão obter o quê? Média maior ou igual a 5. Aí dessa forma vocês estarão aprovados. Depois disso, o que acontece? Se você não atingiu média 5, você deverá passar pelo processo de recuperação. Tá? Aí a recuperação vai ser dada pelo calendário da escola. E uma outra coisa importante, vocês devem ficar atentos ao portal do aluno, pois lá no portal o professor irá postar o PAP para vocês. O PAP é importante vocês consultarem, por quê? Ele é que vai mostrar a data das avaliações, então, que dia vai ser a V1, que dia vai ser a V2, que dia vai ser a V3, para vocês poderem estar consultando aí. E é importante vocês não perderem essas datas, porque depois fica faltando ponto, falta uma nota, então é ruim para vocês mesmos. Então fiquem sempre atentos ao portal, ao PAP aí que tem as datas das avaliações e vai ser indicado para vocês também a data de recuperação. Uma coisa importante, um outro lembrete importante, frequência. A escola pede para que vocês sejam aprovados, que vocês tenham aí uma frequência de até 75%. Então, 75%, ela vai te dar o quê? 25% de falta. Então, por exemplo, em uma disciplina que você tenha 40 horas, é só você o quê? Dividir esse valor aqui por 4. Então, te dá o quê? Um total de 10 faltas. E se for uma disciplina de 80, da mesma forma, ela vai se dividindo por 4 e vai te dar o quê? 20 faltas. Ah, professor, mas eu já estou acostumado, estou cansado de ouvir isso. É sempre bom, a gente reforça sempre esse lembrete, porque constantemente nós temos problemas de falta. Então, o aluno extrapola o limite de faltas e é reprovado. Então, lembrando, você passou esse limite numa disciplina de 40, você passou 10 faltas, passou de 10 faltas, você está retido. Numa disciplina de 80, você passou de 20 faltas, você está retido automaticamente. Então, tomem cuidado, fiquem atentos aí. Uma outra coisa importante para lembrá-los aí, é quanto aos horários de aula. Então, o que nós temos que ficar atentos? Eu estudo no período da manhã, então meu horário de aulas é das 8 às 11h30.
eu estudo no período da noite, meu horário de aula, das 18h45 às 22 horas. Então, ou seja, eu sei que nesse momento aí que nós estamos vivendo por causa dessa pandemia, fica um pouco mais complicado o horário. Eu estou em casa, eu estou assistindo jornal, estou assistindo televisão, ou estou assistindo alguma série. Então isso vira uma distração para nós. Ou às vezes você tem filho em casa, aí, lógico, você tem que brincar com seu filho e tudo mais, só que nós temos que tomar cuidado para que nós não esqueçamos de reservar um tempinho ali para podermos estudar, para podermos assistir às aulas, para podermos desenvolver as atividades que são pedidas pelos professores. Então, ou seja, fiquem atentos aos horários, que é sempre importante também, não só você ter um tempo na sua casa, mas também se lembrar de estudar, reservar um tempinho para poder estudar também. Bom, dando continuidade aí ao nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre os polímeros, mais especificamente os termoplásticos. Então, ou seja, o que você tem? Termoplástico, o termo polímero, ele vem do quê? Ele vem do grego, então, ou seja, múltiplas partes. Então, ou seja, poli é de muitas e mero, que são o quê? São as partes. Então, ou seja, um polímero nada mais é do que múltiplas partes. Então, ou seja, quer dizer que eu tenho uma cadeia compostas por múltiplas moléculas. Então, ou seja, polímero, muitas partes. Que partes? Um mero, que um pouquinho mais para frente a gente vai ver como ele é obtido. E aí o que acontece? O pessoal usa de forma genérica o termo plástico para materiais poliméricos. Mas o que acontece? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que nós temos três tipos de polímeros ali. Você tem os termoplásticos, os termofixos e as borrachas. Então todas elas são conhecidas como polímero. Então você tem que tomar um cuidado aí, porque se ficar chamando genericamente tudo de plástico, não é legal. Então o que acontece? Mas de onde surgiu esse termo? De onde vem o plástico? O nome plástico em si. Então, ou seja, quer dizer que é capaz de ser moldado. Lógico, todos os polímeros, eles podem ser processados. E a questão de termoplásticos, ele está relacionado ao quê? A que ele tem que ser moldado por temperatura. Então, ou seja, você tem que ter a ação da temperatura, lógico, juntamente com a pressão, para você moldar esse material. Ou seja, para você obter um copo plástico, para você obter um filme, para você obter todos os elementos que nós temos no nosso dia a dia. Um para-choque de caminhão, um para-choque de carro, os acabamentos de portas, acabamento de janela que você tem aí também. Então, ou seja, tubos, tudo são o quê? Materiais termoplásticos ou termopolímeros. O que acontece? Eles são o quê? Materiais que têm que ser aquecidos para poder ser moldados. É lógico, o processo de fabricação é de acordo com o produto que você quer. Então você tem lá extrusão, tem injeção, tem rotomoldagem, termoformagem, tem sopro. Então, ou seja, de acordo com o produto que eu quero, eu vou ter um processo específico. Então, o que acontece? Quimicamente, o que são polímeros? São materiais ou de origem natural ou sintético. Ou seja, o natural é aquele que está o quê? Está presente ali na natureza. E, geralmente ele tem o quê? Origem orgânica. Então, ou seja, ele tem o quê? Elementos orgânicos dentro da sua composição. Então, por exemplo, dos naturais, como a gente pode ver aqui embaixo, ó, então, ou seja, polímeros naturais, o que você tem? São materiais existentes na natureza. Então, você tem a celulose, o amido, pode ser um polímero,
a proteína do leite, ou seja, do leite você tira lá a caseína, que ela vira um polímero, lignina, ou seja, todos esses aqui são classificados como polímeros naturais. Lógico, depois que você pega esse polímero, esse material, ele passa por um processamento para poder gerar um material plástico ali. E além disso, o que é importante te ressaltar, todos os polímeros, eles vão ter o quê? Cadeia com alto peso molecular. Tá? Então você tem esse lembrete aqui, eles são o quê? Eles vão ter um alto peso molecular. E aí os sintéticos são o quê? São os polímeros produzidos pelo homem. Tá, mas que polímero produzido pelo homem? Aí são o quê? Os materiais, não só os materiais comuns de mercado, então seja PE, PP, PVC, PA, PC, PMMA, ABS, como também eu vou ter o quê? Alguns materiais mais específicos, ou seja, tem os comuns e tem alguns específicos de engenharia. Então, por exemplo, você tem o SAN, a acrilonotrila, você tem alguns outros materiais que são o quê? São sintéticos também e obtidos por polimerização. Tá? Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Voltando aqui um pouquinho, ó. Por exemplo, o etileno. Eu vou pegar o etileno e vou passar por um desses processos de polimerização. Então, ou seja, a polimerização ela vai fazer o quê? Ela vai acelerar a cadeia, uma reação química, e essa reação química vai formar o quê? Vai formar as cadeias moleculares dos materiais plásticos. Então, ou seja, aí você tem alguns tipos. Então, por exemplo, eu posso ter polimerização por adição, polimerização por condensação, polimerização em massa, polimerização por suspensão. E aí o que acontece? A hora que o material polimérico sai da polimerização, ele passa para quê? Ele passa a virar os pellets. Professor, pellet já é um pouquinho mais conhecido. Então, ou seja, é aqueles grãozinhos que você vai colocar lá na máquina para você poder processar. E aí, ou seja, dentro do processamento, ou na injeção, ou na extrusão, ou no sopro, ou na rotomoldagem, eu vou fazer o quê? Eu vou produzir um produto e esse material vai chegar até o meu consumidor final. Então, ou seja, pode ser um copo, pode ser um Tupperware, pode ser um para-choque de carro, pode ser uma mangueira de jardim, pode ser um pneu de carro. Então, ou seja, ele vai chegar ao quê? Pneu de carro de borracha. Então, é um processo um pouquinho diferente aí. Posso ter o que? Um sistema de cabo, um cabo de instalação elétrica. Então, ou seja, de acordo com o processo que eu for produzir, eu vou ter o que? Eu vou ter um material, eu vou ter um produto final para vender depois para o meu cliente. Um frasco de detergente, um frasco de removedor, qualquer um deles aí. Então, ou seja, essa é a cadeia petroquímica inteira. Então, ela começa desde lá da extração do petróleo, passa pelo refino, passa pelo craqueamento da nafta, passa pela polimerização para eu formar os pellets e vai passar pelo processamento para chegar depois no consumidor final. Então, ou seja, dentro da cadeia petroquímica, o que eu faço? O que eu estava mencionando, o que eu mencionei para vocês. Então, por exemplo, eu destaquei dois meros aqui. O etileno, tá? Eu destaquei aqui para vocês o etileno e o propileno. Então, ou seja, o propileno por si só, ele vai virar o quê? O PP, o polipropileno. Mas se eu, por exemplo, se eu adicionar o propileno com o oxigênio, eu vou passar a ter o quê? O óxido de propileno. Tá, onde eu uso isso daí? Em espumas, tá? Espumas uretanas.
Se eu pegar o propileno, acrescentar nele o benzeno, eu vou passar a ter o quê? Lógico, não só o benzeno, mas outros tipos de elementos, eu vou passar a ter resinas fenólicas. Se eu pegar o etileno, adicionar benzeno mais estireno, eu vou passar a ter o quê? O poliestireno. E aí, o que? O etileno, se eu pegar só ele somente, eu vou ter o quê? O poliestireno. Se eu pegar o estileno e adicionar um cloreto, então, por exemplo, um cloreto de vinila, eu vou passar a ter o quê? O PVC. Lógico, o PVC, eu vou passar a ter o quê? De acordo com a formulação que eu quero, eu vou ter diferentes tipos de polímero. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar, na hora de formular o PVC, eu pegar e adicionar mais óleo, que seria um lubrificante, eu vou passar a ter o quê? Uma resina maleável. Se eu tirar, deixar um pouco menos de óleo e adicionar mais carga, eu posso ter o quê? Um PVC rígido. E aí, de acordo com a aplicação, você vai formulando ele. Então, ele é um material muito bom para você trabalhar, porque você pode formar ele, ou seja, criar ele da forma que você precisa. Isso aqui é só um dos exemplos, tá? De você pegar um mero, lógico. Aí o que eu faço? Peguei o mero, vou polimerizar com outro material. Então, ou seja, eu posso fazer isso. Na polimerização, eu posso adotar um único elemento ou posso adotar mais de um. Dando sequência aí, nós vamos chegar ao quê? Nas reações de polimerização. Então, ou seja, o que eu faço? Eu pego os meros e passo ele na reação de polimerização. O que é a realização de polimerização? Ela vai juntar as pequenas moléculas, permitindo o quê? A formação das cadeias. Então, ou seja, é a reação polimérica que transforma uma única molécula de material numa cadeia aí molecular. E esse arranjo, ou seja, essa cadeia, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar os polímeros. Lógico, de acordo com o polímero, você pode ter um polímero linear, você pode ter o quê? Um polímero ramificado, você pode ter o quê? Um polímero com ligações cruzadas. Então, ou seja, de acordo com as reações, ou seja, quem é o meu iniciador. Então, ou seja, de acordo com o iniciador, eu vou ter o quê? O tipo de polimerização e o tipo de cadeia que eu vou ter. Uma outra parte importante, eu tenho mais de um processo de polimerização. Se vocês voltarem um pouquinho e olharem ali atrás, nós temos o quê? Eu sempre tinha separado lá 4 tipos. Polimerização por adição, por condensação, polimerização em massa e polimerização de suspensão. O que classifica cada uma delas? Geralmente o que? O mecanismo de união ou condição de reação. Então, ou seja, essa questão adição-condensação, ela está relacionada ao quê? Ou a condição de reação ou o mecanismo de união. Então, ou seja, de acordo com isso, eu tenho aqueles diversos nomes do processo aí. Uma outra coisa importante, aqui, dentro desses 4, o que acontece? A gente vai estar... Eu vou estar destacando aí... Eu vou destacar aí mais, pelo menos 2. Eu vou destacar adição e vou destacar condensação. Então, ou seja, o que é a polimerização por adição? Eu sempre vou trabalhar o sistema de adição quando o meu polímero vai ter o quê? Ligações cruzadas. Então, ou seja, dentro da formulação química do mero, sempre vai constar lá, em algum ponto, que você vai ter, digamos assim, 2 risquinhos. Ou seja, é a ligação dupla. E o que acontece? Como que eu faço? Como que age essa ligação?
A polimerização por adição, você tem a quebra dessas ligações. Depois a gente vai, no próximo slide eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Então, ou seja, o que eu tenho como resultado dessa polimerização? Se eu estiver trabalhando com um único monômero, então, ou seja, eu estou trabalhando só com o PP, o polipropileno. Então eu peguei o etileno e só polimerizei ele. Então eu tenho o que? Um homopolímero. Então, ou seja, se eu pegar o etileno junto com o estireno, então, ou seja, eu tenho dois monômeros diferentes, eu passo a ter o que? Um copolímero. Então, se eu tenho um monômero, eu tenho um homopolímero. Se eu tenho dois monômeros, eu passo a ter o que? Um copolímero. Então, o PP ou seja, se eu tiver um único monômero, ele é o que? Um homopolímero. Se eu, por exemplo, PS é poliestireno. Então eu peguei o que? Eu peguei o etileno junto com o estireno. Aí eu passo a ter um copolímero. No caso, por exemplo, do propileno, PP eu só estou colocando o que? O propileno junto, eu só estou processando o propileno. Então eu passo a ter o que? Um homopolímero. Aqui é o seguinte, como que se formam o que eu tenho de resultado dessa polimerização? Então eu tenho unidades repetitivas que são iguais a quem? Ao monômero. Então nessa situação, o que você tem? O polietileno, o polipropileno. Quais materiais são formados por essa polimerização? Polietileno, polipropileno, PVC, neoprene, borracha natural, borracha fria, teflon, entre outros aí, tá? São alguns exemplos para vocês verem aí de materiais obtidos pela polimerização por adição. Então, como que se dá, como que é feita a polimerização por adição? Então, eu tenho um elemento, então, ou seja, esse elemento, o que ele vai fazer? O primeiro passo é o que? O rompimento das cadeias poliméricas. Então, ou seja, lembra que eu falei para vocês que a ideia da polimerização é quebrar o que? As ligações duplas? Ó, esses dois risquinhos aqui identificam uma ligação dupla. Então, ou seja, cada carbono tem duas ligações duplas aí. Tem uma ligação dupla. Então, o que acontece? Esse elemento aqui, então, por exemplo, você pode ter um álcool, alguma coisa assim, ele vai quebrar essas ligações cruzadas e vai dar a ignição. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que eu quebro aquela ligação, esse carbono, esse elemento, ele vai se ligar com um carbono, tá? Então, você está vendo? Ó, esse elemento ele veio aqui, quebrou a ligação do carbono que veio para cá. Eu tenho que esse carbono ele vai manter a ligação com o carbono de cima, só que esse carbono de cima vai precisar de mais uma ligação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atacar uma nova molécula do mero. Tá vendo? Ó, essa molécula aqui, ó. Deixa eu destacar aqui vocês de outra cor. Ó, essa molécula aqui é igual a essa. Aí o que acontece? Eu adicionei um elemento, ele quebrou a ligação cruzada e deu início ao rompimento da cadeia. Então, ou seja, aqui, ó, o que eu tenho? Esse carbono aqui, ele tinha duas ligações, eu tinha duas ligações entre esse carbono. Esse elemento, ele quebrou uma das ligações do carbono. E o que acontece? Esse carbono de cima aqui precisa completar a ligação dele. Isso é de acordo com o balanceamento eletrônico das camadas lá, tá? Então, ou seja, para ele se equilibrar, ele precisa o quê? Ele precisa ter uma nova ligação. Então, o que ele vai fazer a ligação?
Tá vendo que eu tenho um ponto em aberto aqui? Então esse ponto em aberto, ele vai entrar em contato com uma nova cadeia, uma nova molécula. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir essa molécula também. Então, ou seja, uma das ligações do carbono vem para cá e vai ficar uma ligação pendente. E aí esse processo ele vai ser constante, ele vai ser o quê? Ele vai acelerar, 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 até que chega um ponto que eu não tenho mais o quê? Mais um radical livre aqui em cima. Então essa é a polimerização por adição. Então, ou seja, eu adiciono um elemento na fórmula que vai começar a quebrar a quebra das ligações moleculares, das ligações duplas, até que você tenha o quê? Até a hora que você não tiver mais nenhum ponto em aberto. Então, ou seja, até que a cadeia molecular, a cadeia polimérica se estabilize. Então, ou seja, tá vendo? Eu vou tendo aqui uma cadeia, aqui a gente chama uma cadeia linear, tá vendo? Ela tem uma linha de repetição. De outro lado, as cadeias lineares, a polimerização por condensação, ela vai ter o quê? Eu posso reagir dois tipos de monômero, então, ou seja, a polimerização por condensação ela não acontece com um único monômero. Eu tenho que ter pelo menos dois monômeros ou até mesmo três, tá? Então você pode ter o que? Monômeros bifuncionais ou trifuncionais. E eu posso também adicionar dois ou três monômeros. Eu não consigo trabalhar ela com um único monômero. Então aí o que você tem? Você tem uma característica dessa polimerização é o que? Um resíduo. Então, ou seja, a hora que eu for polimerizar, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um resíduo aqui no final. Geralmente, água. Então, ou seja, dentro da quebra da cadeia, você vai ter o quê? Você vai ter a eliminação de água. Então, por exemplo, se eu tiver um monômero bifuncional, você tem cadeias lineares. Se eu tiver monômero trifuncional, minha cadeia vai ser tridimensional. Um detalhe, quem é obtido por esse sistema? As poliamidas, os poliésteres, os poliuretanos. Então, ou seja, a maioria dos materiais convencionais eles são obtidos por quê? Por sistema de adição. Por condensação, eu tenho o quê? Alguns materiais específicos. Então, como eu estava mencionando lá para vocês, ó, como que funciona a polimerização por condensação? Eu tenho dois elementos. No caso aqui, ó, o ácido terifitálico e o etileno glicol. Aí o que acontece? Na extremidade do etileno glicol você tem o quê? Um HO e na extremidade do ácido terifitálico eu vou ter o quê? Um H, um OH aqui na verdade, né? Então a hora que eles forem reagir, o que vai acontecer? Esse hidrogênio ele vai se juntar com o oxigênio. Para quê? Porque o oxigênio precisa de uma segunda ligação aqui. Então o que vai fazer? Esse hidrogênio vem para cá. Então, ou seja, esse oxigênio ele vai passar a completar a cadeia aqui atrás. Ó. Então, ou seja, ele vai vir nessa situação aqui. Ó. Esse oxigênio ele vai completar essa região aqui atrás. Então, essa molécula aqui ela vai estar livre para ficar em suspensão. Então, ou seja, eu estou produzindo aqui a cadeia polimérica do material e nesse ponto eu tenho o quê? A hora que eu tenho a junção química desses elementos, eu tenho a eliminação de água. No caso aqui, eu tenho a formação de um poliéster. Então, ou seja, essa daqui é a cadeia molecular de um poliéster, que é obtido o quê? Por condensação. Lembrando, condensação eu sempre tem o quê? Eliminação de água. Independente do processo de polimerização, seja adição, condensação, massa ou suspensão, você sempre tem que ter aquecimento e pressão. Então, ou seja, para você dar a ignição do processamento aí.
Pessoal, caso vocês tiverem alguma dúvida, ficar algum ponto assim aberto, alguma dúvida de vocês, vocês podem depois estar mandando também as dúvidas para a gente poder esclarecer. Aqui é um comparativo entre as duas polimerizações. Então, ou seja, na adição eu vou trabalhar sempre o quê? Com monômeros que reagem entre si. E aqui na condensação são duas moléculas qualquer. Então, ou seja, aqui esses dois elementos eles têm que se unir. Aqui eu posso trabalhar, ou seja, são dois elementos que reagem entre si, aqui eu tenho que trabalhar com um elemento qualquer. Um ponto interessante a se destacar: velocidade de reação. Aqui, na adição, ela cresce com o tempo até chegar num valor máximo que ela vai ficar constante. Aqui, o que eu tenho é uma reação máxima no início e depois no final eu vou decrescer. Então, ou seja, elas funcionam de forma diferente. Uma acelera até o máximo, a outra ela sai do máximo e decresce. Aqui eu tenho, eu não tenho grupos funcionais ativos, aqui eu tenho grupos terminais ativos. Então, ou seja, sempre na extremidade da molécula eu vou ter grupos ativos aí. Então, ou seja, aqui é mais um comparativo entre as duas polimerizações aí. Pessoal, lembrando, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato aí com a gente, pelo chat, pelo e-mail aí. E eu vou deixar lá para vocês no portal uma atividade para que vocês possam estar fixando os conteúdos e os conceitos. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.